ela um compromisso em detrimento do outro e você pensa, isso aqui me é mais interessante por esses e esses motivos, está sendo pragmático. Sabe quando as pessoas elas vão viajar de avião e o avião está dividido em classes? Tipo, primeira classe, Sabe quando você vai numa balada e tem a área VIP? Área VIP. Sabe quando você vai num apartamento de classe média e tem o quartinho da empregada? Sim. Sabe quando você pega um elevador social e de serviço e o de serviço não tem espelho, por exemplo? Pode crer. E o social não pode ser usado pela galera que efetivamente trabalha no condomínio? Isso é um tipo de separação aceita, mas elitista, é isso? Isso é o resultado final que o elitismo histórico e cultural, que é essa força social, produz na sociedade. De forma muito simplificada. É uma forma de organizar a sociedade com base em parâmetros de distinção. É uma forma de dizer, Vilela é inferior ou superior ao César por esses e esses motivos. O elitismo histórico e cultural, ele muda de acordo com a história, de acordo com a época que você pretende estudar e de acordo com a cultura que você pretende estudar. Então, se você, por exemplo, pegar... África do Sul. Eu não vou citar nenhuma nação mais específica, porque o meu objetivo aqui, eventualmente, não é atacar um povo inteiro e isso pode ser ofensivo. Entendi. Mas, veja, se você pegar um determinado momento... sei lá, na Grécia Antiga, eu posso ir, que aí acho que ninguém vai se ofender. Sabe quando tem os cartão Antiga, select, Gabriel? O que é cartão select? O parâmetro utilizado para escravizar outros seres humanos não era a cor da pele. Era o quê? Você foi derrotado numa guerra. Eram os derrotados. Era uma forma de pagar uma dívida. Entendi. Exatamente. Não importava a cor da pele, o que nação que era. Me derrotou, é meu direito de te explorar. Exato. Subjugar. De te submeter, de te usurpar. Exato. Essa determinação de que negros foram escravizados começa a partir do tráfico de escravos durante a invasão europeia a partir do século XVI nas Américas, entende? Certo. Então eu só estou te dando esse exemplo para te dizer o seguinte, o elitismo histórico-cultural ele vai se reformulando ao longo da história e principalmente dependendo a época e a cultura. Qual é o ponto que vai provar? No Brasil, no século XXI, ele está organizado de uma forma hiper resumida. No sentido de te dizer que homens brancos e heterossexuais devem governar a sociedade. E que o restante da sociedade deve se submeter às resoluções dessas pessoas. É óbvio que isso não é dito de uma forma tão aberta e explícita quanto eu estou propondo aqui, mas esses parâmetros permeiam toda a organização da vida social. Tem mecanismos que dificultam, impedem que isso seja mudado, é isso? Exatamente. Esses mecanismos são o elitismo histórico e cultural. É uma organização histórica e cultural que te diz que quem tem que mandar no mundo são homens brancos e heterossexuais. É possível um negro ser presidente da República? É, mas é muito difícil por causa do elitismo. Até hoje a gente não teve. Então, é isso? Teve sim. Já teve presidente negro, sim. Precisamente, ótima colocação. Veja, por que a gente tem 56%, esses dados são do IBGE, da população brasileira formada por negros, e você nunca teve um único presidente da República negro até esse ponto? Por que você teve uma única Já teve, sim. mulher e essa mulher foi impeachmentada? Entende? Entendi. Agora, é uma questão hiper complexa. Eu estou te traduzindo aqui 400 páginas desse quarto livro em 10, 15 minutos. Mas temos de avanços também nessa área, ou não? Seguramente a gente... Cartão Select é o cartão com serviços para ricos que pobres podem ter, mas só se quiserem. Não saquei não, Sara. Tem, mas também existe uma questão fundamental que é o seguinte, cara, o que nesse quarto livro eu chamo do paradoxo da representatividade estética e cultural. Poder de fato, Vilela, eu vou tentar ficar menos teórico e uma linguagem mais direta. Poder de fato significa quem manda, tá? Então, o que eu chamo de paradoxo da representatividade estética e cultural? Não adianta você é isso que eu estou te dizendo, é importante, mas não resolve o problema você só ter apresentadores do Jornal Nacional negros, ou atores e atrizes negras. Ou subir a rampa com negros, cachorros, índios e deficientes e coisa do tipo. Quem assina o cheque deles serem negros. Então você precisaria ter negros sendo... É isso. Isso aí eu concordo.
donos de emissoras Isso, como a Rede Globo. Isso, o Chris Rock fala isso. Entende a diferença? Texto? Que ele fala assim, vocês acham que eu sou rico? O rico é o cara que assina o meu cheque. Ótimo ponto, não vi, mas faz todo sentido, bicho. Entende? A proposta aqui, não adianta ter atores única e exclusivamente atores e atrizes negras e jornalistas Ajuda, negros. é bom, mas não é o que resolve. Exatamente. Você precisa ter as classes que foram histórica e culturalmente usurpadas assumindo posições de comando efetivo. Isso. Sim. Então eles precisam ser donos da emissora. Eles precisam ser roteiristas. Chamei o cara de mula, mas o cara tá falando uma coisa legal. Pessoas que escrevem as histórias. Que decidem. Então Entendi, é por aí, entendi. Então tem todas essas coisas que remetem à Senão dinâmica. fica uma Esse cara é liberal, esse cara aí, né? Não. Quem é esse cara, mano? Será que eu tô confundindo os caras? Pode ser uma Não é aquele economista sincero, não é ele? representatividade de fachada só. É uma representatividade estética e cultural. Que é muito comum em publicidade, né? O cara dentro da empresa é racista ou é não sei o quê, mas coloca na publicidade uma representatividade para fingir que eles são ok. E é importante representatividade estética e cultural como um primeiro passo. Claro. Agora veja, com frequência você vê, por exemplo, artistas ou atletas que têm um talento muito específico e que ascenderam de uma comunidade muito empobrecida em virtude desse talento e que te dizem a favela venceu. Não, a favela não venceu, cara. Eu moro do lado, tava conversando com a galera aqui da produção, eu moro do lado da favela do Heliópolis ali no Sacomã, minha vida inteira. Eu passo dentro... Porque essas táticas... Agora eu te pergunto também, por que os negros não votam só em negros e continuam a dar voto para esses vários brancos? Porque essas táticas de anestesiar a comunidade, elas funcionam, tá ligado? Tá todo mundo batendo palma pra rampa lá, entendeu? Tá todo mundo batendo palma pra rampa, velho. E aí tá aí, salário mínimo. Quem é que sofre mais aí com a não reajuste salário mínimo? É os negros. Quem é que sofre mais aí com pagamento do IR, acima, um salário mínimo e meio? É os negros. Só que agora, a diferença é que agora tá todo mundo anestesiado com esses símbolos, entendeu? Esses símbolos que reforçam a meritocracia. É esse ponto que vai ser dito. Quando a Globo coloca lá uma apresentadora negra, quando a Globo coloca lá um ator negro pra poder fazer o papel principal, o que ela tá falando pra mim? Olha lá. Se você conseguir, tá vendo? Agora existe um mundo diferente. Se você se esforçar, você consegue. Quando na verdade não, entendeu? Aquilo ali é só pra... Tem um nome pra isso lá na ciência, né? Tipo... A cenoura na frente do rato, tá ligado? Manja esse bagulho? Essa expressão? Você coloca uma cenoura na frente do rato lá e o rato fica correndo na roda lá e nunca vai pegar a cenoura. Mas a cenoura tá lá pra ele sempre continuar rodando o bagulho. Daquela a favela ali pra ir pra São Caetano. A favela, Vila, ela continua sendo a favela faz 40 anos, irmão. O cara Só venceu. que eu acompanho. Exatamente. Você venceu. Você venceu. A Sara já meteu o comunismo ali. Porque quem decide quem vai governar é o capital e não o povo. Não significa que é importante? É importante. É importante que você tenha voz, que você sobretudo, cause incômodo. Agora, eu também tenho críticas considerando a forma como você utiliza essa tua a fama. Porque se você utiliza a tua fama para ascender dentro da própria sociedade do capital, para ocupar os primeiros cargos, para andar de carro que custa R$500 mil, etc e tal... mas a pessoa não tem direito? Tem direito, mas você agora se tornou parte do problema. Como eu vejo. Entende? E é um tema extremamente sensível. Quase como se fosse uma caixa de Skinner. É exatamente isso aí, tá ligado? Cara, isso aí, a gente acabou de ver o exemplo agora na eleição, cara. Isso aí faz total, tá ligado? O Lula colocou os caras na rampa lá, todo mundo tá chorando. E, mano, já estamos no dia 16 de janeiro e não tem um vídeo, mano, desses caras falando sobre alguns assuntos, tá ligado? Tipo, a reforma da Previdência aconteceu no dia 3. Não tem vídeo falando sobre isso. Salário mínimo também não tem. O IR aí também não tem. Entendeu? PPI, nem vou falar. Antes de tomar posse, já renunciou à questão do teto de gasto. Onde todos aqueles povos que estavam na rampa é os que vão sofrer, tá ligado? Mas aquela oposição que a gente fazia frontalmente ao Bolsonaro, essa agora tá toda anestesiada, simplesmente porque o Lula colocou um negócio lá na rampa e tá falando por aí porque o amor venceu. Agora já tá 2 semanas que a gente tá discutindo sobre os caras que invadiu Brasília, sendo novamente sequestrada a nossa pauta de que reivindicar e o povo brigar por alguma coisa é legítimo. Não esse povo golpista, coisa e tal, né? Tamir, você viu o vídeo da Madeleine no Inteligência? Ela fala disso. Nossa, a visão de feminismo dela é muito parecida com a minha. Não vi não, manda o link aí, vamos ver.
Lula e o PT são de centro-direita, né? Centro-direita, né? Nunca foram de esquerda. Porque a primeira coisa que surge é o lugar de fala. Você não é branco, homem e heterossexual? Eu sou. Ah, então isso não se aplica pra você também, o que você tá falando? Se aplica. Tudo que eu tô teorizando, Vilela, se aplica pra mim. Claro. O elitismo histórico-cultural norteia a forma como todos vivemos. Todos somos seres dessa sociedade que vivem... Agora... porque antes tinha assim, ó, qual era o retrato da sociedade antes? Era o retrato do Bolsonaro no poder, meia dúzia de lelé junto com ele lá, né? Apoiando qualquer tipo de foice que vem em cima da gente. E uma outra metade, mano, né? Resistindo, colocando essas pautas no debate, coisa do tipo. Aí o Bolsonaro usava essa tática de fazer uma cortina de fumaça, né? Todo dia, lembra que ele vinha com uma cortina de fumaça lá, inventando alguma coisa? Aí vinha essas tipo, balela, né? Ai, agredindo a imprensa, né? Agredindo a imprensa, atentado contra o jornalista da democracia, né? Como se a imprensa não fosse... A imprensa brasileira nunca fosse aquela que sempre atentou contra a democracia no Brasil, né? Todo mundo esquece disso agora, né? A Vera Magalhães passou do enxadrista pra vítima, pra defensora da democracia. E aí vai. E ficava aquelas discussões. Só que ainda, às vezes, quando acontecia alguma coisa doida, reforma trabalhista, reforma da Previdência, essas coisas assim, a gente ficava puto aqui e ficava com essas pautas em cima. PPI era um bagulho que a gente ficava direto aqui, mano. PPI tá esfolando, a gasolina na cara. A gente pegava o Bolsonaro e ficava esfregando na cara dele. A PPI. Entendeu? Agora o que a gente tem na sociedade? Agora a gente tem esse banha dúzia de lelé querendo fazer guerra no país, a troco de nada, né? Sem propósito nenhum. E a outra que tava colocando a pauta no debate, tá agora anestesiada porque o Lula subiu com representatividade na rampa. Né? Agora a gente tinha uma massa de lelé, agora a gente tem duas massas de lelé. Uma de lelé e outra de anestesiado. Tentando salvar a democracia. Aí tá lá o Felipe Neto brigando com... Ontem foi bem ilustrativo o que o Glyn fez com o Felipe Neto, né? Tipo assim, pelo seu histórico você só fala merda. Tipo assim, né? O Glyn colocou ontem na cara dele lá, ó, pelo seu histórico você só tá sempre do lado errado. E o Glyn foi bem duro com ele, né? Falou assim, mano, você é um dos principais youtubers do mundo porque você tem a habilidade como pouco de estar sempre junto com a maré. Aquilo foi duro, não foi duro, velho. Podemos ver já. Em determinado grupo e, portanto, estão sujeitos a essa força. O cachorro da Janja deve gastar muito mais que um salário mínimo só em banho e tosa, exatamente. Você entende? Não por acaso, agora o Bolsonaro entende, eu vi a entrevista, por exemplo, que você fez com ele aqui, ele entende tudo isso que eu estou propondo na teoria? Não. Evidentemente, ele não entende nada disso. Agora, ele sente na prática que dependendo do tipo de fala que ele faz, ele ganha maior ou menor ressonância. Ele ganha maior ou menor apoio popular. Entendi. Então é como uma ciência experimental que você vai... Tentativa e erro. Exatamente. Por tentativa e erro, no qual você vai apertando o botão, irmão. Ontem eu tava no churrasco, com até minha madrinha de casamento. Pessoal muito legal, tá ligado? Pessoal bem humilde, muito legal, assim. Aí tem tem um casal da irmã dela, coisa e tal, que é meio bolsonarista, coisa do tipo. E tem ela, mano, que são tipo assim... Mano, só tem instintos, tá ligado? Assim, não tem uma opinião formada sobre a questão, coisa e tal. E aí entrou nesse debate. E aí eu comecei a falar da Previdência. Ela começou a trabalhar muito cedo, ela trabalhou muitos anos numa firma chamada Costal aqui em Diadema. Que nem é mais em Diadema, nessa guerra fiscal aí, ela foi pro interior, coisa e tal. Demitiu todo mundo que tinha muitos anos de vida muitos anos de empresa e começou a pegar todo mundo lá, né? Sucateando a força de trabalho, terceirizado e paga metade do salário. Enfim. E ela, pela regra antiga da Previdência, ela já poderia ter se aposentado. Então ela fica sempre nesse negócio de aposentadoria, coisa e tal. E aí eu coloquei a perspectiva, ó. Você tem que ligar pro seu pai, que é um idoso, e falar assim, pra ele parar com esse negócio de bolsonarismo, coisa e tal, porque o Bolsonaro passou essa reforma, você não se aposenta mais. E a aposentadoria pra ela é uma coisa muito... que vale muito, sabe? Pra todo mundo, que vale muito, assim. Ela dá muito valor pra aquilo. Então você começa a deixar para a pessoa uma coisa mais palatável. A política começa a ser uma coisa mais palatável, assim, né? Consegue ser uma coisa mais real. Pô, porque eu votei, porque meu pai, porque minha família apoiou esse cara passou uma reforma que agora eu não sou mais aposentado. Agora eu não posso mais me aposentar. E porque como ela é muito nova, ela vai ter que, tipo, trampar mais 10 anos, tá ligado? Tipo assim, agora por causa da idade mínima. Então ela vai ter que trampar mais 10 anos, coisa que já era pra estar aposentada. Então isso começa a dar valor pra ela. Aí ontem eu tava reforçando essa ideia, ó. Coisa e tal. Aí, ó, o Carlos Lupe tentou entrar lá. Ele é o presidente do PDT. PDT é o partido do Ciro Gomes. Começando a linkar as coisas, tá ligado?
A gente é contra a reforma da Previdência e foi eleito falou que vai revogar coisa e tal. No outro dia chegou a tal da Simone Tebet, chegou a tal da Casa Civil, a mando do Lula falando que não vai fazer isso. Então assim, pra ficar claro, que na verdade já todo mundo brigando entre Lula e Bolsonaro, mas a aposentadoria dela que é o que importa, ninguém tá brigando. Entendeu? E esse negócio de Lula e Bolsonaro fica dividindo as famílias, mas a aposentadoria dela, que todo mundo ali quer que ela se aposente, ninguém briga. Entendeu? Não tem ninguém defendendo esse interesse. Aí a irmã dela ontem reproduziu uma besteira, né? Tipo assim, não, mas o país fez a reforma porque o país está quebrado. Entendeu? E aí a gente começa a entrar nas coisas que interessam. Sacou o pensamento? Vai vendo que quando eu faço piadinha com gay, o que acontece? Piadinha que não é piadinha, é crime. Quando eu faço piadinha criminosa com negro, a piadinha criminosa misógina, e ele vai vendo como é que isso funciona. Exato. E ele percebeu ao longo da vida parlamentar dele que explorar o elitismo histórico e cultural é a melhor forma que você tem para angariar apoio sociopolítico. Mas e o ônus que você recebe por causa disso também? Também te custa caro, porque existem forças progressistas que se contrapõem e que lutam contra. Mesmo assim era vantajoso. Naquela ocasião era, porque o antipetismo se somou a esse tipo de coisa, se somou ao dogma religioso, que é o terceiro vetor que eu te proponho aí, que nessa ocasião remete à forma como, sobretudo as igrejas evangélicas neopentecostais estão se organizando no país. Isso significa que, o César foi lá, cara, trocar ideia com o Vilela, falou mal da religião. Não, até porque no governo Lula e Dilma foi a época que mais cresceu. Isso é uma outra coisa também, que as pessoas precisam dar jeito urgente, tá ligado? É até um vídeo que eu queria fazer, vou fazer ainda, sobre a questão do Ministério da Cultura, tá ligado? Que novamente o pessoal pega esse Ministério da Cultura e acha que é ficar fazendo oba-oba. Manja? Quando, mano, eu tenho um Discoteca Cash aqui. Entrevisto, mano, só uma área musical, tá ligado? Mano, entrevisto só o pessoal da área musical, coisa e tal. É unânime. Unânime, mano. Não consigo lembrar um caso de um entrevistado que veio no podcast que não tem nenhuma ligação com a formação dele musical, cultural, não tem conexão com a igreja. Com a igreja evangélica ou com a igreja católica. Geralmente evangélica. Consegue pensar nisso? Unânime. 99% dos casos, porque deve ter exceção, um músico no Brasil tem alguma conexão com a igreja evangélica. Eu posso até dizer que a única coisa aqui no Brasil que vai em todos os lugares, e chega em todos os lugares do Brasil, não importa onde você vá, são duas coisas. Igreja e escola. Tá ligado? Não importa onde você vá dentro do Brasil, não importa se é dentro de uma comunidade, não importa se é um bairro rico, não importa onde for. Todo lugar, numa tribo indígena, mano, vai ter uma igreja ou vai ter uma escola. Vai ter esses dois. O resto não vai ter. Vai ter lugar que não vai ter polícia, vai ter lugar que não vai ter prefeitura, vai ter lugar que não vai ter correio, vai ter lugar que não vai ter estado. Manja? Então, mano, me parece óbvio que a política cultural do país precisa passar por esses pilares, escola e igreja. Me parece óbvio, tá ligado? Aí, não sei o quê. Então precisa ser uma pessoa que tem bom trânsito entre igreja, precisa uma pessoa que tenha uma visão brasileira de igreja, coisa e tal, pra parar com esse negócio de... Pelo menos na questão cultural, isso me parece muito importante, tá ligado? Você tem uma política que abranja isso, tanto escola quanto igreja, tá ligado? Precisa ter disso, mano. E é muito louco, porque a escola que eu dou aula, por exemplo, ela tem uma pegada muito forte de igreja, e ela tem, porque eles são cristãos, coisa e tal, mas eles são... Mas é bem laico assim, tá ligado, mano? Você pode ter a religião que você quiser, coisa e tal, mas é uma escola com os princípios cristãos, tá ligado? Então rola oração, rola agradecer a Deus, rola essas coisas assim, tá ligado? E rola cultural. Então a gente tem um centro cultural lá que tem todo tipo de aula cultural, mano. Tem grafite, tem música, tem circo, tem balé, tem tudo, tá ligado? E aulas dentro da grade. Então, tipo assim, o cara vai ter aula de matemática, vai ter aula de física, vai ter aula de música, vai ter aula de... dentro da grade, assim, entendeu? E o efeito que isso tem é avassalador, cara. Avassalador. Bar também, mano. É verdade, bar também. Tem que ter uma política pública pro bar.
Ótima colocação. Não é? Exatamente. A população evangélica. Para você ver como não tem nenhum tipo de perseguição da esquerda, considerando nenhum tipo de... O que aconteceu nesse meio do caminho, então? Eles foram cooptados pelo bolsonarismo ou aconteceu o contrário? O bolsonarismo... Aconteceu que a gente perdeu essa conexão. É por isso, um dos outros motivos também, que eu até estava descobrindo esses dias lá no Fio da História, que o Samuel estava contando, que o trabalhismo brasileiro, que hoje é representado pelo Ciro Gomes, PDT, ele tem essa veia cristão, tá ligado? Pascoalina, a gente falou, tem essa veia, tá ligado? O trabalhismo nasce dessa veia cristão também. É muito louco isso, cara. É muito louco isso. E às vezes a gente perde desconexo, aí quando vem esses infiltrados dentro do PDT, coisa e tal, com essa conversa de ojeriza a igreja e coisa do tipo, eu fico meio pá, tá ligado? Fico meio pá. Sim, se aliou a eles pra ganhar mais força. Cara, é uma questão extremamente complexa e eu tenho uma proposição, tá? A minha proposição é o seguinte, os evangélicos, sobretudo os pastores, eles vêm desempenhando um papel que deveria ser do Estado. Que é o que eu falei lá. Assistencialismo. Eu não usaria esse termo, mas eu te diria prover aquilo que se entende que é a atividade fim, Vilela, do Estado, que é proporcionar segurança, saúde, educação, infraestrutura civil. Sim. É isso que eu te diria. Essas são as atividades fim do Estado. Na medida em que você tem, sobretudo nessas comunidades mais empobrecidas, o Estado falha. Ele não chega. A igreja vem com tudo, irmão. Com certeza. Vem com não tudo. Chegar é pior que falhar, né? Não chegar é pior que falhar, cara. Porque quando você falha, quer dizer que você estava lá ainda. Mas não chegar é pior. E outra dinâmica e que ela ocupa faz... mesmo, e ocupa. Porque falem bem ou mal, ela supre isso. Exato. Ela oferece um senso de pertencimento. Pensa comigo, veja lá. Se você cresceu, por exemplo, numa comunidade empobrecida, você tem Cara, é impressionante assim, ó. Uma coisa que eu falo assim, de essas instituições, elas não falham em formar pessoas. A escola e a igreja, tá ligado? Falham, que eu posso dizer assim. Independente do que aconteça, do ataque que ela sofre, ela tá formando pessoas. É esse o meu ponto. Cara, quando eu comecei a dar aula em escola, eu tinha alguns bloqueios. Que nunca fui um aluno que, na minha época de escola, eu nunca gostei muito de escola, gente. Eu sempre achei uma coisa muito quadrado, sabe? O negócio de sentar todo mundo lá. O formato da escola nunca foi uma coisa muito legal pra mim, assim, amistoso. Minha experiência com escola de criança nunca foi muito legal. Quando eu voltei como professor, cara, eu fico impressionado, assim, tipo assim, aluno gay. Mano, aluno gay, moleque gay, tá ligado? Tipo assim, novo, você adolescente ali, você vê que o moleque é gay. Mano, é normal, velho. Normal, mano. As pessoas já aceitam, as pessoas já convivem muito bem, os moleques lidam muito bem com isso, todo mundo, mano. O malandrox da sala se dá muito bem com o gay da sala, não tem nenhum problema. E eu fico pensando assim, tipo assim, mano, caraca, velho, na minha época de moleque, se algum moleque falasse pra gay aqui, é bullying eterno. Onde vem minha reflexão? É que assim, independente dos ataques que a escola sofre, dependente dos ataques do acerto, ela não falha em formar pessoas. Ela não falha. Então, assim, um valor de todo mundo é igual, de respeito à divergência, coisa e tal, esse valor tá sendo passado. Tá sendo passado, mano. Sacou o que eu tô falando? Muito louco isso, cara. Muito louco, assim. Tipo assim, você não precisa ficar criando uma guerra de narrativa, uma guerra híbrida, coisa e tal. O que você precisa é investir na escola pra escola conseguir chegar ao máximo possível das pessoas, velho. Porque se a escola chegar, você pode ter certeza que vão sair de lá pessoas melhores do que entraram. Esse é um fato, ligado? Essa é a coisa mais efetiva que você pode fazer contra o preconceito. Eu tô literalmente convicto disso. Sabe? E na outra ponta, agora com esse negócio de bolsonarismo, coisa e tal, mostrou, mano, que a igreja, ela é uma segunda escola, onde ela é totalmente negligenciada pelo Estado brasileiro, que tá formando os patriotas, entendeu? Então, se a igreja tá falhando, é porque o Estado tá falhando em não fazer política pública que envolva a igreja também, cara. Sabe o que eu tô falando? Não sei se tá um pouco confuso meu pensamento, mas tem algumas diretrizes aí, mano. Quero saber a opinião de vocês. Institucionais. Porque com frequência quando eu faço esse raciocínio, sempre surge alguém de direita para falar: mas tem um amigo meu que saiu de uma comunidade empobrecida e ficou milionário. Sim, mas esse cara, ele é um gênio de alguma coisa, você pode ter certeza.
Tá muito acima da média. Muito acima da média, ele tem um talento muito específico em alguma parada que seja, tá? Eu tô te falando enquanto... Não, e nem é isso, E nem é isso, é assim, umas sucessões de fatos, mesmo com a inteligência dele lá, que às vezes nem é tudo isso, aconteceu para poder criar essa anomalia, porque essa não é anomalia. É igual ver, essa é uma anomalia, na verdade. É igual quando eu vejo assim, mano, o pessoal posta assim nos stories, coisa e tal, assim, ó. Depois vão dizer que é sorte, coisa e tal. Não vão, mano. Ninguém vai dizer que é sorte, não, cara. Porque não vai acontecer nada com você, não vai, velho. Desculpa falar, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Na batalha, não sei o que, pra dizer que é sorte. Não, ninguém vai falar isso porque não vai acontecer nada com você, desculpa. Desculpa ser o cara, o portador das más notícias. Não vai acontecer nada de diferente. Não vai. Porque o sistema tá montado pra te moer, bicho. Vias institucionais de desenvolvimento humano, ou seja, aquelas que se aplicam para todo mundo. Tá. Se você nasce numa quebrada dessa, você tem 2 vias institucionais, mano. Ó a chuva. Ou você vai levar o que lá na periferia eles chamam de vida de otário, que é trampar lavando o chão o dia inteiro, sendo humilhado, aguentando todo tipo de merda, pra ganhar um barão e meio por mês, tá ligado? Ou você vai entrar pro tráfico. A parada é essa, que é um pouco mais rentável, mas te oferece um risco tremendo. Você vai ou tomar um tiro ou terminar preso. Via de regra, a história é essa aí. Enquanto vias institucionais, é isso que existe, tá? Você não vai ser um acadêmico. Você não vai se formar jornalista. Eu me formei jornalista porque eu estava numa classe média baixa, no qual a minha mãe conseguiu boa educação, conseguiu pagar colégio particular, uma série de privilégios aos quais eu... Usufruiu. Exato. Pra efetivamente conseguir ter um curso superior, conseguir estar com você. E tipo assim, esse pensamento vai fazer você alimentar a máquina pra caramba, tá ligado? Aí o cara, sei lá, consegue ter... O cara consegue ganhar, mano, um dinheiro pra poder pagar as contas, coisa e tal. Comer e viver uma vida digna. Aí o cara vai postar assim, né? O cara vai postar lá. Puta, mano, tá vendo? Deus abençoou, vai dizer que é sorte, coisa e tal. É só pra incentivar, pra você achar que você tem o digno, o mínimo, você é acima dos outros, né? Uma questão... Reforçar uma ideia que já não é legal, né? Achar que você é superior a alguém. Pelos seus próprios méritos ainda, né? Tem mais esse bagulho ainda, que é a meritocracia. Reforçar quem não tem o digno a achar que é um bosta, porque você tem o digno. E reforçar porque alguém que tem aquilo que é um pouco